Olá, aqui é Kepler e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre inteligência emocional. Mais especificamente, a gente vai falar sobre processos de mudança. Esse assunto ele é relevante porque a grande maioria das pessoas querem mudar, mas não conseguem mudar. E muitas vezes a pessoa sabe o que precisa ser feito para mudar, por exemplo. Alguém que precisa emagrecer sabe o que tem que comer, sabe que tem que comer mais saudável, sabe que tem que ir para a academia, ou seja, a capacidade de raciocínio da pessoa não está comprometida, mas existem outras coisas que estão comprometendo e por isso que a mudança é tão complicada. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o sistema límbico. O sistema límbico é o que manda a mensagem para o nosso cérebro, tentando economizar energia o tempo todo. É o sistema límbico que fala assim: você não precisa de exercício físico, você já trabalhou muito hoje, ai, você está muito cansado, ai, você não precisa ler o livro, para que estudar mais, você já estudou bastante hoje. Ou seja, o sistema límbico está sempre tentando economizar energia para o nosso cérebro e por isso ele acaba se tornando um sabotador, porque ele joga a gente em um lugar onde a gente chama de zona de conforto. O que é a zona de conforto? Zona de conforto é um lugar onde você tem o sentimento de controle e segurança. Você sabe exatamente o que vai acontecer. E por que é tão difícil a gente sair da zona de conforto? Porque exige da gente uma energia muito grande e logo quando a gente sai da zona de conforto, a gente cai na zona do medo. A zona do medo é um lugar onde a gente tem insegurança, incerteza, a gente se preocupa com a opinião dos outros, é onde a gente arranja desculpas também para voltar para a zona de conforto. A gente quer voltar para aquele lugar onde a gente tem segurança e previsibilidade. Na zona do medo, a gente precisa estar disposto a continuar. Porque quando a gente vence a zona do medo, a zona do desconhecido, a gente acaba caindo então na zona do aprendizado. Quando a gente chega na zona do aprendizado, a gente passa a lidar com desafios e problemas, a gente adquire novas habilidades e a gente passa a entender o que acontecia com a gente quando a gente estava na zona de conforto. A gente passa a entender, cara, aquilo ali não me fazia tão bem. A gente entende também as questões que estão acontecendo com a gente. Uau! Não é tão ruim assim, eu consigo aprender, eu consigo desenvolver, eu consigo mudar, eu consigo ir além. É assim que a gente se sente na zona do aprendizado. E quando a gente passa muito tempo na zona do aprendizado, a gente começa a colher os frutos, ou seja, a gente começa a atingir objetivos, a gente começa a viver nossos sonhos, a gente começa a receber metas, a gente consegue mensurar as metas que a gente plantou lá na fase do aprendizado e agora a gente começa a viver isso em uma nova fase. A fase do aprendizado, muito tempo na fase do aprendizado, faz com que a gente automaticamente chegue na fase do crescimento. Na fase do crescimento a gente também faz novas metas, porque se eu atingir um objetivo, eu quero um novo objetivo. E mais importante do que isso, é na fase do crescimento que a gente começa a encontrar o nosso propósito. Ou seja, a gente passa a sair da mediocridade e passa a fazer a diferença na vida das pessoas. A gente passa a, ao invés de receber conteúdo, de só receber conteúdo, a gente começa a produzir conteúdo e a ser relevante na vida das pessoas. Ou seja, a gente encontra o nosso propósito, a gente encontra aquilo que faz a vida realmente valer a pena. Eu quero te fazer um convite, se esse conteúdo foi relevante para você, por favor, não deixe de dar o seu like e compartilhe ele com outras pessoas para que outras pessoas possam entender como é que funciona o processo de mudança. E em breve eu te vejo em mais vídeos falando sobre inteligência emocional. Se você quiser, pode deixar também o seu comentário ou sua pergunta e a gente vai trocando uma ideia aí no meio do caminho, durante o percurso, tá ok? Um abraço e até o próximo vídeo.